Meus irmãos, eu confesso que no começo do isolamento eu fiquei bem perdido em relação ao meu trabalho. Meu trabalho é cuidar de pessoas, pastorear. E como que eu poderia fazer isso à distância, né? Então assim, as 2 primeiras semanas do isolamento foram bem caóticas, porque toda a rotina tinha mudado, todo o trato com as pessoas tinha mudado, o jeito de trabalhar tinha mudado. Então eu estava tendo que me adaptar a essa nova realidade e ainda com 2 crianças pequenas em casa. O que dificultou bastante a gente conseguir entrar no ritmo, né, num ritmo que fosse bom para todo mundo. E as 2 primeiras semanas foram extremamente caóticas. E o resultado disso foi que eu tive uma sensação de que eu estava trabalhando muito mais, mas parece que nada do que eu fazia era o suficiente. Eu não conseguia ser suficiente na igreja, não conseguia ser suficiente na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, enfim, com os meus amigos. Parece que tudo aquilo que eu me propunha a fazer, as coisas não caminhavam, elas não andavam. E eu creio que você também já deve ter se sentido assim, correndo muito e produzindo pouco. Isso deixa a gente cansado, estressado, irritado. Na verdade, eu creio que todos nós temos passado por coisas parecidas e não é de hoje, na verdade. O que o isolamento social ele fez conosco foi apenas tornar visível um problema que nós já temos enfrentado há algum tempo. Porque a nossa geração atual é uma geração que sofre muito com a pressa. Nós sofremos com a pressa. Na verdade, desde 2006, existe uma doença chamada Síndrome da Pressa. Segundo os pesquisadores, essa doença ela atinge cerca de 30% da população economicamente ativa. Eu acho até que de lá para cá já deve até ter aumentado esse número, né? E dentre os sintomas que os pesquisadores eles elencam, a gente percebe que os sintomas são irritabilidade, impaciência, competitividade, tensão muscular, a fala muito rápida, hostilidade, um sono muito agitado, problemas de memorização. A pessoa começa a falar, começa a fazer alguma coisa, ela esquece, né, aquilo que ela estava fazendo, falando, porque a cabeça está trabalhando muito rápido. A interrupção da fala de um terceiro, ou seja, você está conversando e a pessoa te corta no meio, né? E a valorização da quantidade muito mais do que a qualidade. Agora, o que caracteriza essa doença é o seguinte, é que não é algo que sobrevém sobre a pessoa e numa situação diferente ela estaria vivendo uma outra coisa, uma outra situação se ela pudesse. Na verdade, a doença é caracterizada pelo fato de que o indivíduo que tem a doença, ele busca esse tipo de comportamento. Ou seja, a pessoa ela precisa estar sempre correndo, mesmo quando não há motivos para isso. É aquela pessoa que quando está de férias ela não consegue relaxar, né? Ou então quando ela é obrigada a ficar em casa por causa do isolamento, talvez até porque faz parte do grupo de risco, né? A pessoa não consegue ficar quieta, não consegue deixar de fazer alguma coisa. Ainda que tenham outras pessoas que possam trabalhar, que possam fazer atividade no lugar dela e ela possa ser desobrigada então, né, a exercer o papel que ela desempenha na empresa ou onde quer que ela trabalhe, a pessoa não consegue ficar parada, né? Jung, que é um psicólogo, né, muito famoso, discípulo aí do Freud, né? Jung ele dizia o seguinte, que a pressa ela não é do diabo. Na verdade, a pressa é o próprio diabo. A pressa não é do diabo, a pressa é o diabo. E os monges do deserto, que viveram muito tempo atrás,
cerca do ano 4 aí depois de Cristo, eles chamavam esse tipo de comportamento, que no olhar deles, na verdade, configurava até um pecado, né? Era um comportamento pecaminoso. Eles chamavam isso de assídia ou assedia, tá? Assídia. O que é assídia? Assídia é essa incapacidade de viver o momento. A incapacidade que a gente tem de estar presente no momento presente. A incapacidade de se concentrar exclusivamente naquilo que está acontecendo agora. E é por isso que eu acho que o tema de hoje é tão importante. Nós estamos começando uma nova série de mensagens essa noite. A série se chama Menos é Mais. Menos é Mais. É interessante até que eu tinha programado essa série para daqui a alguns meses, mas devido à situação que a gente está vivendo, eu entendi que era a hora de antecipar essa série de mensagens. E o sermão de hoje é o seguinte: menos pressa e mais presença. Menos pressa, mais presença. Para a gente conversar sobre isso, eu quero convidar você então a abrir tua Bíblia em Lucas capítulo 10 e nós vamos ler do verso 38 ao 42. Lucas 10, de 38 a 42. Lucas capítulo 10, do 38 ao 42. Uma passagem que diz o seguinte: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, muito pregado. Eu mesmo já preguei ele aqui na igreja, talvez uma ou até duas vezes, eu não me lembro. Mas algo que eu nunca havia reparado é o lugar que esse texto se encontra dentro do livro de Lucas. Se você der uma folhada comigo aí na tua Bíblia, você vai ver que o capítulo 10 de Lucas começa com a missão dos 70. Jesus recruta então os 70 discípulos e envia eles de 2 a 2 para as aldeias, para que eles pudessem pregar o Evangelho, pudessem levar a mensagem do reino de Deus. E Jesus manda que eles vão, sem se preparar antecipadamente, com muitas coisas, com muitos recursos, e que eles possam pregar, que eles possam curar os doentes, expulsarem os demônios, enfim, fazendo o trabalho daqueles que testificam a respeito do reino de Deus. E Jesus diz algo para eles que é o seguinte, bem no começo do envio: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E a gente continua então, Jesus falando sobre esse trabalho que eles iriam desempenhar. Depois a gente tem um relatório que eles prestam para Jesus, cheios de alegria, porque até mesmo os espíritos imundos se submetiam à palavra deles. Aí a gente tem algumas palavras de Jesus exultando pelo fato de que essas coisas não foram reveladas aos grandes do mundo, mas àqueles que estão realmente dispostos a servir, aqueles que têm um coração de servo. E finalmente a gente tem a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, na verdade, é talvez ali o grande paradigma, o grande modelo que a gente tem sobre a prática da justiça social.
a prática do cuidado com o outro. Até aquele pastor que eu gosto muito, Tim Keller, ele tem um livro inteiro, né, baseado nessa parábola do bom samaritano, onde ele fala sobre a justiça social, onde ele fala sobre os ministérios de misericórdia que são desempenhados pela igreja. Enfim, é uma passagem que fala do serviço, do trabalho. Aí a gente folheia um pouquinho aqui a Bíblia e vai para o capítulo 11. E no capítulo 11 a gente começa a ter alguns textos sobre oração. É muito interessante. Porque o capítulo 11 começa com Jesus orando e os discípulos pedem para que Jesus os ensine a orar como João Batista havia ensinado os seus discípulos. Então a gente tem um texto do Pai Nosso, onde Jesus ensina os seus discípulos. Nós temos a parábola sobre aquele amigo persistente que incomoda o outro amigo até que ele atenda o seu pedido. E Jesus então fala sobre a importância da gente perseverar na oração, da gente insistir na oração. E depois tem algumas palavras de encorajamento sobre a oração. Aquele texto famoso do pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Enfim, são vários textos falando sobre oração. E no meio então dessas duas passagens, do capítulo 10 e do capítulo 11, a gente tem esse texto de Marta e Maria. E aí eu percebi que é como se Lucas quisesse ensinar para a gente a maneira correta de nós relacionarmos o trabalho com a oração, ou então da gente relacionar o serviço com a contemplação. Marta, nesse texto, é o grande paradigma, o grande modelo do trabalho, dos dons de serviço, dos dons daqueles que botam a mão na massa. E Maria é o paradigma, ela é um modelo da oração, daqueles que exercem a contemplação, a meditação, aqueles dons da pessoa se sentar aos pés de Jesus e ouvir Jesus, permanecer com Jesus. Nesse sentido, então, a gente tem que observar o que Jesus diz para a gente sobre essas duas coisas, trabalho e oração. Qual a relação entre o trabalho e a oração? E para mim, assim, a chave disso tudo é o versículo 41, quando então Jesus se dirige a Marta. Vocês conhecem a história, né? E ele olha para ela e fala assim: Marta, Marta, você está inquieta e preocupada com muitas coisas. Outras versões da Bíblia falam: você está agitada e preocupada, ou então você está ansiosa e afadigada. Interessante que quando a gente olha para essas duas palavras no original, a primeira palavra, merim naó, significa o seguinte: estar dividido entre várias coisas. Estar dividido entre várias coisas. É o que a nossa Bíblia traduz como inquieta. Ou seja, a pessoa está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Por isso ela acaba ficando distraída. Ela não consegue manter o foco numa coisa só. Ela não consegue se concentrar numa coisa só. A segunda palavra é torubel, ou turubeô, que significa estar em tumulto, ou então fazer muito barulho. Tem a ver com essa ideia, então, dessa agitação mental. As vozes que ecoam na cabeça de Marta, os pensamentos que não param, agitados, né? Correndo de um lugar para o outro. É o que a nossa Bíblia traduz como preocupada. Ou seja, a condição de Marta é de total agitação, é de total perturbação, no sentido da pessoa não conseguir ficar parada, né? É uma agitação física e mental. Ela está correndo de um lado para o outro e ao mesmo tempo a cabeça dela está fervilhando de coisas, de uma coisa para outra que ela precisa fazer, né? Numa agitação enorme. Então ela corre e faz muitas coisas e ela tem muitas coisas também na sua mente. Mas diante desse quadro,
O que Jesus diz para Marta? Ele fala para ela: você está preocupada, inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Versículo 42. Mas apenas uma é necessária. A gente tem Marta dividida entre várias coisas, preocupada com várias coisas, talvez arrumar a casa, talvez receber bem seus hóspedes, talvez fazer a comida, um monte de coisa para fazer. E Jesus olha para ela e diz: mas somente uma é necessária. Tudo que Marta estava fazendo era muito bom, era necessário. Mas o que Jesus está dizendo para a gente é que havia algo naquele momento que era mais importante. Havia algo naquela situação que merecia total atenção, que merecia que ela parasse tudo, deixasse tudo do jeito que estava e prestasse atenção apenas naquilo. E aí Jesus olha para ela e fala: Maria fez a escolha certa. Que escolha foi essa que Maria fez? É o que diz o verso 39 para a gente. Que ela assentou os seus pés de Jesus. E sentada aos pés dele, ela ouvia os seus ensinamentos e aprendia. A escolha de Maria foi estar com Jesus, ficar com Jesus, permanecer com Jesus. Essa palavra usada aqui, assentar-se, ela é tão importante que ela só aparece uma vez no Novo Testamento. E existe apenas um paralelo dessa palavra no Antigo Testamento, na tradução que a gente tem para o grego, que é aquela passagem onde diz para a gente que depois que Jó perde tudo, os amigos dele vêm para consolá-lo, né? Os 3 amigos de Jó, mais o jovem, eles vêm então para poderem dar consolo a Jó, e eles se lamentam, eles rasgam suas roupas em sinal de luta, eles jogam cinza na cabeça. E aí lá em Jó capítulo 2, verso 13, vai dizer para a gente que eles se assentaram com Jó e permaneceram com ele por 7 dias, sem dizer absolutamente nada. Apenas ficaram juntos de Jó. Essa foi a escolha de Maria. Estar com Jesus. Ficar com Jesus. Estar presente com Jesus. O que isso significa para você? Principalmente nesse tempo de isolamento, presta bem atenção nisso, meu irmão. Isso significa que você deve colocar a oração antes da ação. E quando eu digo isso, que você deve colocar a oração antes da ação, não significa que você deve simplesmente orar pedindo que Deus te abençoe, que Ele abençoe as suas ações, ou então que Ele abençoe o seu trabalho antes de você fazer alguma coisa. Eu estou falando, na verdade, de uma oração diferente, de algo que vem antes disso. Essa oração de quem apenas permanece aos pés de Jesus, ouvindo e aprendendo, essa oração que foi a escolha de Maria, é o que a gente chama de contemplação. Contemplação. O que é contemplar? Contemplar é a escolha de ficar na presença do Senhor. Percebe? Jesus olha para Marta e fala o seguinte: Maria escolheu, ela fez uma escolha, ela escolheu a coisa certa, e isso não vai ser tirado dela. Contemplar é a escolha da gente permanecer na presença de Jesus, ao invés de trabalhar para Jesus, ou então até ao invés de servir o Senhor Jesus. Trabalhar é importante? Sim, é claro que é importante. Tanto é que, capítulo 10, como eu mostrei para vocês, Jesus envia os 70 discípulos para que eles façam o trabalho da evangelização. Jesus conta a parábola do bom samaritano, que serve para a gente como o modelo do trabalho, da ação social. E a gente tem a própria Marta nessa passagem como um modelo de hospitalidade,
de serviço, de preocupação. Mas existe uma coisa que realmente é necessário e que sem ela o trabalho perde sentido. Sem ela o trabalho se torna improdutivo, se torna uma agitação, uma preocupação que não produz quase nada. A coisa mais necessária que você precisa fazer é passar tempo na presença de Jesus. Você entendeu, meu irmão? A coisa mais necessária que você precisa fazer é passar tempo na presença de Jesus. Por quê? Porque o tempo na presença de Jesus organiza tudo na nossa vida, absolutamente tudo. O nosso trabalho, ele ganha uma nova dimensão quando a gente gasta tempo na presença de Jesus. Eu me lembro de uma pregação que eu ouvi do Bill Hybels, pastor muito famoso dos Estados Unidos, onde ele conta a diferença que fez na vida de um membro da igreja dele. O dia que esse rapaz ele comprou uma cadeira de balanço. E todo dia, antes de ir para o trabalho dele, antes de ir para a agência de publicidade dele, esse rapaz fazia um café e gastava 15 minutos, 20 minutos do dia dele com Jesus. Ele contou como que toda a vida desse rapaz foi transformada a ponto de chegar um momento que ele largou o emprego para poder trabalhar na igreja. Depois de um tempo ele largou a igreja para poder arrumar um novo emprego, onde ele pudesse ser sustentado nesse novo emprego para poder ajudar na plantação de uma nova igreja que não ia ter dinheiro para pagar ele. Enfim, toda a vida desse cara foi transformada porque ele gastava tempo na presença de Deus. O trabalho dele foi transformado. A nossa família é transformada quando a gente gasta tempo na presença de Deus. Meu irmão, como eu te falei, nas 2 primeiras semanas, de isolamento, minha vida foi muito caótica. E uma das coisas que despertou em mim foi uma irritação muito grande. Eu estava sendo extremamente duro com meu filho, com o João Francisco. Irritado, nervoso, perdendo a paciência por qualquer coisa com ele. E o que eu não percebia é que eu estava descontando nele talvez as frustrações que eu estava sentindo. E sem passar tempo na presença de Jesus, é difícil a gente enxergar esse tipo de coisa. Como a gente trata os nossos filhos, como a gente trata a nossa esposa, o nosso marido, como a gente trata os nossos pais que são idosos. Como nós tratamos os nossos amigos, principalmente aqueles que estão realmente sozinhos, aqueles que não moram com ninguém, que se encontram completamente isolados. O que a gente faz por essas pessoas nessa hora? Nossa própria vida ela é transformada à medida que a gente fica na presença de Deus. Sobre a nossa saúde, como que a gente tem se cuidado, as prioridades que a gente tem feito, as escolhas que a gente tem feito. Sem esse estar com Jesus, meu irmão, a vida fica tumultuada. Você fica dividido entre várias coisas. Os barulhos na tua mente aumentam em demasia. Existe uma cura para a pressa? Sim, existe uma cura para a pressa. E a cura para a pressa é você permanecer na presença de Deus. A cura para a nossa pressa é a gente aproveitar a presença de Jesus. E Jesus está presente. Ele está conosco. Ele prometeu que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Como eu te disse, nesse tempo de agitação meu, no começo, agitado, preocupado, insatisfeito, uma hora a Paula, minha esposa, olhou para mim e falou o seguinte: eu não estou te aguentando mais, pelo amor de Deus, para tudo e vai orar. E foi o que eu fiz. Ao invés de trabalhar, eu tenho acesso ao templo, eu pude vir para o templo, eu fiquei
sei lá, 1h30 mais ou menos, orando, simplesmente na presença de Jesus, meditando, tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo comigo, tentando entender o que era mais importante nessa hora, tentando entender como que eu deveria cuidar da igreja nesse momento, como que eu deveria fazer o meu trabalho nessa hora. E eu posso te dizer uma coisa, eu voltei outro homem depois que eu gastei esse tempo na presença de Jesus. E talvez você me diga, mas pastor, eu não consigo, eu não dou conta. Isso não faz parte do meu perfil, isso não faz parte do meu jeito, né? Eu não consigo fazer isso. Eu digo para você que você consegue fazer isso, sabe por quê? Porque Jesus já fez isso por você. Jesus conseguiu por você. Você se lembra que quando ele foi preso e quando ele foi crucificado, havia uma agitação enorme. No jardim do Getsêmani, quando Judas chega, com os soldados, existe um barulho ali, existe uma agitação, uma algazarra. E depois ele é levado para a casa de Caifás, e a gente vê toda uma agitação daquele grupo, o barulho e a multidão zombando dele, inclusive na hora da crucificação dele, questionando o trabalho dele. Salvou a tantos, ele salvou a tantos, será que ele não é capaz de salvar a si mesmo? Eram as vozes na cabeça de Jesus, falando e agitando a mente dele, o coração dele. Mas ele, meu irmão e minha irmã, suportou todo esse barulho, toda essa agitação no seu lugar. Sabe por quê? Para que você e para que eu também, para que nós pudéssemos ter a presença do Espírito Santo de Deus, que pacifica o nosso coração. A presença que pega a nossa vida muitas vezes dividida, fragmentada, agitada em muitas coisas, olhando para muitas frentes, se sentindo cobrada de muitas coisas. E o Espírito Santo, ele vem então sobre nós, ele consegue pegar todos esses cacos, todos esses fragmentos nossos e juntar tudo numa coisa só. Reunir os pedaços e dizer o seguinte: eu sou o vaso nas mãos do oleiro, para ele fazer aquilo que ele quiser. O Espírito Santo é aquela presença que consegue pegar as vozes na nossa cabeça, o barulho, a agitação, as muitas palavras que nos são ditas e que tentam tirar a nossa paz. O Espírito Santo pega tudo isso e faz silenciar tudo isso, para que nós possamos ser capazes de escutar a única voz que realmente importa, que é a voz do Pai dizendo para a gente: Tu és meu filho amado, Tu és minha filha amada, em quem eu tenho toda alegria. Enfim, meu irmão, já imaginou viver uma vida sem agitação, sem pressa? Já imaginou a bênção de conseguir estar presente no momento presente, de conseguir permanecer com as pessoas que realmente importam, as pessoas que realmente te amam e que você ama, sem se distrair com outras coisas? Conseguir estar na presença de Deus e desfrutar da presença curadora dEle, da presença reunificadora dEle, da presença maravilhosa dEle. Tudo isso é possível se você fizer a escolha certa. Maria escolheu a melhor parte, e isso não pôde ser tirado dela. Minha oração é que você também escolha a melhor parte, que você faça a escolha certa, porque isso não vai ser tirado de você. Que Deus te abençoe e que você possa se preparar nessa hora, meu irmão, minha irmã, para poder celebrar a presença de Jesus Cristo entre nós, através da Santa Ceia do Senhor.
a gente vai ouvir uma música nessa hora que vai nos preparar para esse momento. Que Deus te abençoe.